Para todos os efeitos, Davi Alcolumbre é agora o único empecilho, a única proteção do Alexandre de Moraes ao prosseguimento do processo de impeachment. Ele é literalmente, nos termos da Lei Magnitsky, um ajudante, um apoiador de um violador de direitos humanos sancionados pelos Estados Unidos. Claro, além da discussão eleitoral, tem a Lei Magnitsky. Né? E o que eu vou falar aqui é o que já foi conversado aqui nos Estados Unidos, prestem muita atenção, já ouvi muito a esse respeito, e não é uma hipótese, mas é um fato. Por quê? Esta obtenção de 41 assinaturas deixa Davi Alcolumbre em uma posição muito ruim. Porque na medida que a oposição já conseguiu assinatura suficiente para propor o impeachment do pseudo-juiz Alexandre de Moraes, o alvo é quem está impedindo que isso siga adiante. Ou seja, o alvo prioritário passa a ser Davi Alcolumbre. Porque a partir de agora, pela definição da Lei Magnitsky, Alcolumbre está oficialmente colaborando com um violador de direitos humanos ao não pautar o seu impeachment no Senado Federal. Para todos os efeitos, Davi Alcolumbre é agora o único empecilho, a única proteção do Alexandre de Moraes ao prosseguimento do processo de impeachment. Ele é literalmente, nos termos da Lei Magnitsky, um ajudante, um apoiador de um violador de direitos humanos sancionados pelos Estados Unidos. E é precisamente essa definição que permite que sanções sejam aplicadas também contra ele, caso ele se furte de fazer valer a vontade da maioria do Senado em pautar o impeachment. E esse é que é o grande ponto dessa história. Eu não sei se vocês sabem como funciona o processo de impeachment, né? Porque muita gente está confusa. Tem 41 assinaturas. Nós estamos com 76 mil pessoas nos assistindo agora. Peço a vocês que cliquem no like e apertem o botão do repost, porque isso ajuda muito. Vou explicar como é que funciona o processo de impeachment. O que acontece daqui para frente? Né? Você tem o artigo 44 da Lei 1079 de 1950, que é a lei do impeachment, que diz o seguinte: recebida a denúncia pela mesa do Senado, será lida no expediente da sessão seguinte e despachada a uma comissão especial eleita para opinar sobre a mesma. E é nessa etapa que a gente está agora. Reparem que a lei, de fato, não diz que pautar ou não pautar é prerrogativa do presidente do Senado, mas sim que a denúncia deve ser lida no expediente da sessão seguinte, já despachando para uma comissão especial para analisar a denúncia. Então, o Alcolumbre, ao se negar a pautar o impeachment, está ele próprio descumprindo a lei, tanto a lei de Magnitsky quanto a lei do impeachment. As duas. Dentro de 2 dias, então, a etapa seguinte, a comissão deve se reunir para eleger um presidente e um relator. Depois disso, 10 dias para emitir, essa comissão emite um parecer sobre se a denúncia deve ou não ser julgada objeto de deliberação. Esse parecer, com a denúncia e todos os documentos anexados, tem que ser lido no expediente de uma sessão do Senado, publicada no Diário do Congresso Nacional, e ter os avulsos distribuídos para todos os senadores e ser posto na ordem do dia da sessão seguinte. O parecer, então, é submetido a um período de discussão e, em seguida, vai para uma votação nominal, ou seja, nada de votinho secreto. Sendo aprovado, se reunir a maioria simples dos votos, que é a situação que nós já temos agora. Sendo a denúncia aceita, a mesa do Senado Federal envia uma cópia de todos os documentos ao Alexandre, que passa a ter que se defender, tem 10 dias para responder. Depois da defesa apresentada por ele, a comissão tem mais 10 dias para se analisar se a acusação é ou não procedente. Depois disso, a comissão emite um novo parecer, que também é decidido por maioria simples, algo que eu repito, a oposição já tem. E aí, uma vez que o parecer final é aprovado, o processo de impeachment é aberto formalmente. E com isso, o Alexandre fica suspenso do exercício das funções até a sentença final. Está suspenso. O Alexandre deixa de ser ministro do STF, está suspenso. E ele perde até a sentença final 1/3 do salário dele, que já foi todo tomado pela Lei Magnitsky. Mas, caso ele seja absolvido, é restituído para ele. Então fica tranquilo, Alexandre. Até lá, a Viviane já vai ter sido absolvida, vai ter sido sancionada também, se Deus quiser. Então vai fazer falta esse 1/3 de salário.
E aqui tem uma confusão sendo feita por muita gente. Vejam, a lei de impeachment, que trata do afastamento dos ministros supremos, fala que o denunciado fica suspenso do cargo até o final da sentença. Então, por que tem gente falando que ele só pode ficar suspenso por 180 dias? Porque essas pessoas estão confundindo o impeachment do ministro de Supremo com o impeachment de presidente da República. No caso do presidente, de fato, a Constituição diz que há um limite de 180 dias para a suspensão do cargo. E se o julgamento não for concluído dentro desse período, ele volta a exercer a função. Isso é para presidente ou para presidenta. Mas não para ministro do STF. Ministro do STF não tem isso. Então, em teoria, claro que no chão da questão tudo pode mudar, mas em teoria o afastamento dele é até o fim do julgamento. Depois disso, há todo um procedimento de apresentação de defesa, rolamento de testemunha, vem o julgamento, e aí sim são necessários os votos de 2/3 dos senadores, que dá 54 votos. E caso nós tenhamos os 54 votos, o Alexandre é condenado, ele perde o cargo definitivamente e também fica impedido de exercer funções públicas. Caso a gente não tenha os 54 votos, infelizmente o Alexandre passa a ser absolvido, e aí nós teremos uma longa lista de senadores que vão ser sancionados pela Lei Magnitsky por terem dado apoio a um violador de direitos humanos.